Bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria hoje de tratar sobre a necessidade da infalibilidade. Mas eu gostaria de fazer de uma maneira um pouco mais aprofundada, tá? E isso implica a necessidade também de um sujeito infalível, um só. É o vigário de Cristo sobre a terra, o Papa. Então, temos que tratar sobre essa necessidade, principalmente por causa dos comentários de alguns heréticos e cismáticos, tá, que estiveram no canal, no meu vídeo sobre a, entre aspas, ortodoxia oriental. Então, nós temos que tratar aqui que a doutrina do papado não apenas é verdadeira, mas se analisarmos a luz natural da razão, também isso implica essa necessidade, tá? Aceitando, claro, a premissa de que nosso Senhor Jesus Cristo é o Verbo encarnado, o nosso Salvador, a quem devemos estar sujeitos, tá? E que esse mesmo Cristo deve ter comunicado também uma doutrina, que é uma própria revelação divina, que nos é comunicada pelo magistério infalível da Igreja, cujo sujeito principal é o Papa, tá? Os bispos também são, desde que estejam unidos ao Papa. Então, devemos considerar primeiro aqui o que nós somos e qual é a nossa causa eficiente e qual é a nossa causa final. É necessário aqui, primeiro, tratarmos desse importantíssimo ensinamento metafísico. Como se define o homem? Olhando à luz natural da razão. Como nós podemos definir? A filosofia, a sã filosofia, nos ensina que é substância vivente, sensível, racional. Ou, pelo gênero próximo e diferença específica, animal racional. Correto? Nós somos compostos de um corpo animal, de um corpo cujas disposições são próprias de um animal, no entanto, com uma alma racional infusa. Tá? Esse corpo já é preparado para manifestar a nossa racionalidade. E qual é a nossa causa eficiente com respeito a isso? É o próprio Deus. Tá? Nossos pais são uma causa próxima, mas se retrocedermos a uma causa primeira, essa causa é Deus. Tá? Então, vamos lá. A causa final, como a filosofia ensina, também ela deve ser distinta da coisa, tá? A causa final do homem é distinta do próprio homem. Então, e o homem, com a sua racionalidade, com o seu intelecto, ele, por ter uma forma substancial com potências, tá, que superam a matéria, tá? A nossa capacidade intelectiva, ela independe da matéria. Ela supera a própria disposição dela. Ela supera, a inteligência supera, tá, as potências anímicas da alma enquanto composto com a matéria. Dado isso, o nosso fim deve ser transcendente também, que também é o próprio Deus. Tá?
O nosso fim último é o próprio Deus, enquanto finis cuius, tá? E enquanto finis quo, o nosso fim último, segundo o quid, é a fruição desse fim último, desse finis cuius, que é a visão beatífica. Tá? O nosso fim último simplesmente é o próprio Deus. E o nosso fim último, segundo o quid, é a visão beatífica. Tá? Mas há um problema aí. O nosso fim último supera e muito a nossa natureza. Tá? A necessidade de conhecer a Deus tal como Ele é e tal como Ele se conhece é algo que supera a nossa natureza. Isso significa que para conhecermos a Deus em essência como Ele se conhece, necessitamos de uma deificação do nosso próprio intelecto, cuja causa e essa deificação do intelecto tem por causa o próprio Deus. Nós não teremos deuses. Segundo o quid, sim. Tá? Segundo o quid. No sentido de que nós teremos um intelecto deificado para conhecer a Deus tal como Ele se conhece. No entanto, simpleiter não. Nós conheceremos a Deus como Ele se conhece, porque Deus fará isso. Agora, como merecer esse prêmio, que é sobrenatural, que supera a nossa própria natureza, sendo como nós somos, com um auxílio sobrenatural. E que auxílio é esse? É a graça santificante. Com a graça santificante, nós podemos alcançar esse prêmio sobrenatural, onde nós conheceremos a Deus como Ele se conhece. No entanto, para termos essa graça santificante, para merecermos... Aliás, a gente nunca merece essa graça santificante, né? Nós não há como merecermos, tá, por nós mesmos essa graça. Então, é necessário que nós tenhamos também disposições para receber essa graça. Tá? E a base para isso é a fé. A partir do momento que nós aceitamos tudo o que Deus revelou, que Deus ensinou, a partir desse momento que nós também que nós recebemos essa graça por meio do batismo, teremos a fé. E para sustentar essa fé, para manter essa fé, devemos manter continuamente, tá, a crença em tudo o que Deus revela e ensina. Tudo. Tá? Absolutamente tudo. Sem fazer nenhuma concessão. Sem alterar um único iota. Temos que aceitar tudo o que Deus revela e ensina. Se nós negarmos uma única coisinha, ou se duvidarmos pertinazmente de uma única coisinha, nós já não mereceremos o prêmio sobrenatural que Deus prometeu. Nós temos que aceitar tudo. Só que tem um problema aí. Outro. Como saberemos o que é que Deus revelou, ensinou e o que não é dele, mas sim de falsos profetas e impostores? Como saberemos? Para isso, Deus encarnou-se como homem na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Deus encarnado, Verbo encarnado. E ele comunicou uma doutrina a seus apóstolos. E essa doutrina que os apóstolos receberam diretamente do próprio Cristo tem de ser comunicada infalivelmente
de forma inerrante até os dias de hoje, tá? Essa doutrina tem que ser comunicada infalivelmente, ininterruptamente, até os dias de hoje. Mas aí que vamos entrar no tema do vídeo, que é a necessidade de um magistério infalível, que institucionalmente apenas uma igreja pode comunicar. Apenas uma. Nenhuma mais. Apenas uma. E com efeito, apenas um chefe a partir de uma linha sucessória deve guardar essa infalibilidade também. Isso é uma necessidade lógica. Se considerarmos que tantas igrejas em conjunto são infalíveis, então haverá uma confusão, porque e se houver alguma divergência entre elas, quem seria o árbitro? Vamos fazer uma votação igual uma democracia? Para saber o que é o que não é? Teremos um problema. Porque Deus, Cristo, ele não pode ter dado o luxo às pessoas escolherem a sua própria igreja para se salvar, visto que elas vão se contradizer em pontos importantes. Por exemplo, os cismáticos orientais negam a primazia petrina e as seitas protestantes negam diversos dogmas, tá, que são essenciais para a nossa salvação. Se bem que os cismáticos orientais também. Agora vamos explicar aqui o ponto. Por que é necessário um magistério infalível? Vamos nos aprofundar sobre esta importantíssima questão. Há dois meios de você ensinar alguém: por palavras, faladas mesmo, e por escrito. E o que implica uma dupla fonte de revelação: a Sagrada Escritura, por escrito, e por tradição oral, né, que é a tradição apostólica, que não contém na Sagrada Escritura, mas também que em diversas partes também foram escritas, diga-se de passagem. Pois o próprio magistério da igreja também, aliás, principalmente, ele é escrito. Pois bem, eu já disse no vídeo que a linguagem, ela é artificial, é uma criação humana, mas com um fim proposital, tá? E Deus deu ao homem o poder de nomear as coisas, para assim criar a linguagem. E Deus, entendendo a necessidade da nossa linguagem, ele também fez com que a revelação fosse comunicada por meio dela. No entanto, por Deus ser um só, apenas uma única tradição deve ser a verdadeira. Uma única religião deve ser verdadeira. E só é possível que uma única igreja guarde essa comunicação. E eu vou me valer aqui do que eu já tinha escrito antes. Eu coloco aqui o seguinte: sabemos que Deus nos criou com matéria e forma substancial, corpo e alma racional. E nós somos numericamente distintos. Todos nós, como criaturas corpóreas inteligentes, dependemos um dos outros e devemos assim ajudar uns aos outros. Para tal nos foi dada a capacidade de nos comunicarmos através de vozes significativas, desenvolvendo a arte da linguagem. O mesmo homem, por sua inteligência,
inventou a escrita e, por meio dela, o mesmo homem transmite suas concepções mentais, formadas através das informações impressas pelos sentidos, às gerações futuras. Assim, some-se ao que o doutor comum, Santo Tomás, ensina. A verdade deve ser o fim último de todo o universo. E a sabedoria deve empregar-se sobretudo na sua consideração. Por isso, a sabedoria divina encarnada declara que veio ao mundo para manifestar o testemunho da verdade. Para isso nasci, para isto vim ao mundo dar o testemunho da verdade. Como está escrito em João 18:37. Isso está... sim, na Suma contra os Gentios, livro 1, capítulo 1. Fica clara a necessidade de Deus ter nos revelado a sua religião, a religião verdadeira, por meios de sinais sensíveis significativos. Esses sinais são a revelação. No Antigo Testamento, coube aos profetas receberem a revelação, principalmente nas profecias que dizem respeito aos Messias. Com a vida do Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, narrada no Novo Testamento, atingiu a plenitude dos tempos e foi instaurada a nova aliança. Coube assim aos apóstolos que receberam de Cristo a plenitude dos ensinamentos de que chamamos de revelação pública. A revelação pública encerrou-se com a morte do último apóstolo, São João, e ela foi transmitida de duas formas: pela tradição apostólica, ou seja, a transmissão oral de partes da revelação que não foram colocadas na Sagrada Escritura, e pela própria Sagrada Escritura, com o Antigo e Novo Testamento, nos quais o Novo é a confirmação do Antigo. Todavia, a tradição apostólica não deve ser interpretada por qualquer pessoa e de qualquer jeito. Com efeito, foram dados aos apóstolos a inspiração do Espírito Santo. O autêntico sentido da revelação foi dado a eles, para que se transmitissem aos seus legítimos sucessores. Isso se dá porque, ainda que uma única frase da Sagrada Escritura possa encerrar vários sentidos, visto por causa das limitações da nossa linguagem e da profundidade quase inalcançável da revelação. Esses sentidos devem estar ligados à nossa bem-aventurança e à doutrina sagrada que Jesus legou aos apóstolos. Por isso, a Igreja e a instituição de nosso Senhor Jesus Cristo fundou aqui na Terra precisamente de um corpo docente que ensine a seus fiéis a seguirem e para que os próprios pastores possam guiar os meus fiéis. Aquilo que é ensinado precisa de uma base sólida o bastante para que seja digna de uma origem divina. Esse corpo docente, que tem por finalidade nos transmitir, chama-se magistério. O magistério se divide em diversos níveis, mas aqui, em razão da brevidade, deterei em 3: o ordinário, extraordinário e o meramente autêntico. Tanto o magistério extraordinário como o ordinário são absolutamente infalíveis, e o sujeito desse magistério é o Papa sozinho e os bispos enquanto estão em comunhão com o Papa. Vejam bem, os bispos não são infalíveis por si mesmos, eles só são infalíveis enquanto estão em comunhão com o Papa. Convém aqui dizer que o Papa não é infalível por si mesmo, mas é infalível enquanto assistido pelo Espírito Santo. Apenas Deus é absolutamente inerrante por si mesmo, e por isso a revelação verdadeira deve ter um corpo docente que seja infalível, e essa infalibilidade é participada dessa inerrância absoluta e ontológica divina. Assim, de forma magistral, destaca essa divina singularidade o padre Leonel Franca, grande apologista brasileiro, ao responder objeções de protestantes contra a infalibilidade. Aqui eu cito uma citação eu cito o Leopoldo Leonel Franca, uma parte, na verdade 2 recortes, de A Igreja, a Reforma e a Civilização. Eu usei a edição do CDB, do ano 2020, páginas 182 e 183. Nenhuma religião
Por mais presumida de suas origens divinas, nenhuma seita, por mais arrogante na audácia de suas afirmações, levou a ousadia ao extremo de dizer-se infalível. Lutero e Calvino revoltam-se, impõem à viva força as suas doutrinas, perseguem os seus contraditores, mas não pensam em apregoar o dogma da própria infalibilidade. Aristóteles, Platão e Cícero não conheceram essa palavra divina. A infalibilidade é uma carga muito pesada para os ombros humanos. A filosofia, a ciência, o direito têm uma história e é uma história de variações, correções e contradições. Só a igreja não variou nunca, nunca se corrigiu, nunca se contradisse. Não há uma só linha do seu símbolo riscada. Não há um só artigo de fé desconfessado. Não há um só dogma que tenha empalidecido com o tempo. O que ela ensinou nas catacumbas repete-se em nossos púlpitos. Fecha aspas. Pois é, meus amigos. Agora que vem um problema maior, mas não é da igreja. Também não é um problema de compreensão. É um problema da nossa parte, tá? Agora, esse problema é um problema próprio dos cismáticos orientais e dos protestantes que arrogam a si a sua ortodoxia e a sua oposição à Igreja Católica. Afinal, como vocês, cismáticos orientais, podem arrogar para si essa infalibilidade, sendo que cada um segue o patriarcado que quiser? Sendo que cada fiel julga o que é seu patriarcado. Alguém comentou que o Nestório, ele não foi deposto pelo Papa, mas sim pelo conjunto dos patriarcas que estão ali no Concílio de Éfeso. No entanto, foi o Papa, tá, que confirmou essa excomunhão. E confirmou, assim, a doutrina da Theotokos, Mãe de Deus, a maternidade divina de Maria. Agora, eu pergunto, qual dogma os orientais definiram para eles seguirem depois de Nicéia II? Podem apresentar alguma? Qualquer dogma. Um dogma que vocês não podem negar de forma alguma, sob a pena de deixar de ser cristão. Apenas um. Não há, né? Pois é, sem um Papa, vocês não podem definir um dogma, vocês não podem condenar novas heresias, e não vem me dizer que basta a doutrina dos 7 concílios ecumênicos, tá? Porque sabemos que há orientais que aceitam o purgatório, outros não. O filioque vocês negam por um motivo fútil. Alguns aceitam o divórcio, outros não. Há aqueles que acham que o limite é até 3 vezes. Há aqueles que aceitam a Imaculada Conceição, outros não. Há aqueles que aceitam a Assunção e outros não. E claro que o que há de comum em vocês é apenas a rejeição da primazia petrina. É só isso que vocês têm em comum. E tem em comum também com os protestantes. Os protestantes nem se fala, né? Enquanto que os orientais cismáticos, cada um tem o seu papinha no seu patriarcado, os protestantes vão mais longe, aí cada indivíduo é um papa. E ali, entre os protestantes, você pode negar o dogma que você quiser. Tá? Eu acho que só não pode ser ateu ali dentro. Eu acho, não tenho certeza. Porque no meio protestante tudo é possível. Ou quase tudo. Pois é, mas eu creio que até aqui ficou claro. O Padre Nel Franca, nesse vídeo,
a Igreja e a Reforma ele escreveu mais para refutar um autor protestante, tá? Que chamado, deixe-me ver aqui, Eduardo Carlos Pereira, tá? E não é uma pessoa qualquer, não é uma pessoa estúpida. Estamos falando de um gramático, tá? Bem conceituado na época. No entanto, ele escreveu um livro titulado O Problema Religioso da América Latina, um estudo dogmático e histórico. E ele repete diversas bobagens dos protestantes do passado, e que não raro os próprios cismáticos orientais repetem. Mas vamos aqui ler os seguintes parágrafos, tá? Ele coloca aqui: nenhum legislador humano entrega suas leis ao arbítrio da interpretação individual. Apesar de mais simples e mais concretas, mais sensíveis, as leis humanas não dispensam uma magistratura que as explique e proteja. Quem conceberia um fundador de república que, depois de lhe escrever a Constituição, dissesse aos seus concidadãos: aí tendes o vosso pacto fundamental, lede-o, interpretai-o ao vosso modo e governai-vos por vós mesmos, segundo os ditames de vossa jurisprudência individual? Que seria da união, da paz, da concórdia no país, onde o poder legislativo fosse desacompanhado do judiciário, onde os códigos não fossem interpretados e defendidos pelos tribunais? Só a lei evangélica, com seu caráter transcendente e misterioso, não precisaria de um tribunal que fosse o centro de união, o oráculo da verdade e santuário da justiça? Impossível admiti-lo. Que tal é a missão da Igreja, divinamente assistida, para repelir do tesouro da verdade qualquer mão sacrílega, e ela mantém no seio da humanidade sempre aceso o farol da luz divina. Negada a infalibilidade da Igreja, é força multiplicar as infalibilidades de cada indivíduo que lê e interpreta o Evangelho. É o que parece fazer Lutero a todos os cristãos e a cada um em particular incumbe conhecer e julgar a doutrina. À luz dos fatos, porém, como sustentar semelhante paradoxo? Em presença de um mesmo texto, Lutero dá uma interpretação, Calvino outra, Melanchthon outra, Zwingli outra, Karlstadt outra, Bucero outra, os anglicanos e outras, os quakers, outra cada uma das 1000 seitas protestantes. Serão todas infalíveis? Qual a verdadeira? Para chegarmos a esta Babel religiosa, teria Cristo confiado a sua palavra ao mundo? Não há, pois, evitar a exigência de uma autoridade infalível instituída ao lado do depósito divino, para assegurar-lhe a integridade sobrenatural. De modo vale um livro infalível em mãos de homens infalíveis no interpretá-lo? Uma religião divina exige uma autoridade infalível? Cristo instituiu infalível a sua igreja. Deus, que na ordem natural prodigalizou com mãos largas todos os dons necessários à conservação e desenvolvimento da nossa vida física. A terra, que nos sustenta com os seus frutos, o ar que nos vivifica com o seu oxigênio, o sol que nos ilumina com seus raios, não será menos generoso em liberalizar-nos, na ordem do Espírito, o alimento necessário à nossa vida sobrenatural. O divino artista parece consigo mesmo em todas as suas obras. Ao Evangelho, ide, amestrai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos mandei. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 26, 19 e 20. Os apóstolos e os seus continuadores devem evangelizar todos os povos, devem ensinar-lhes tudo o que Cristo ensinou, omnia. E como este for
esta fora a empresa superior às simples empresas humanas, Cristo prometeu-lhes o seu auxílio, a sua assistência divina. Cristo estará com a sua igreja não só nos seus primórdios, não só enquanto viverem os 12 escolhidos da Galileia, mas sempre, todos os dias, até a consumação dos séculos. Poderá haver promessa mais formal e mais explícita e mais inequívoca? Para os ortodoxos, parece que não, né? Afinal, depois de iniciar a segunda, não teve mais assistência. E para Lutero, a assistência começou com ele em 1500 e bolinha. Poderá crer-se que um magistério divinamente assistido pela própria verdade ensine o erro? Como o Pai me enviou, assim vos envio. João 20, 21. A igreja é, pois, a continuação de Cristo na história. É o prolongamento da missão e do magistério que lhe confiou o Padre. Poderá conceber-se que a autoridade continuadora dos ensinamentos daquele que não engana e nem se engana desvia gerações do caminho da verdade e da salvação? Pois é, meus amigos. Agora, qual dos patriarcados orientais está correto? Qual? Vamos questionar isso também. Porque esse meu vídeo não é só para os protestantes. Esse meu vídeo é só também para os orientais. Vejam vocês que recentemente a Igreja Ortodoxa Russa rompeu com o Patriarcado de Constantinopla. Tá? Agora eu pergunto a eles, quem está certo nessa disputa? Quem é que está certo nisso daí? Quem excomungou quem? Quem está excomungado? Quem é que está em cisma? Pergunta-se. Porque se alguém está em cisma e está em cisma com algo que, em tese, está correto. Qual das duas é a verdadeira igreja, já que há esse rompimento? Fica aí a questão para vocês pensarem. E isso foi em 2018, tá? Não há muito tempo. E ao longo da história teve diversos cismas entre os próprios cismáticos. Justamente porque não há unidade onde não há infalibilidade. Não há nenhum dos patriarcados goza de infalibilidade. Nenhum. Nem eles em conjunto. Os patriarcados em conjunto não podem fazer algo infalível, tá? Um bispo não infalível, mais um bispo não infalível, mais outro bispo não infalível. Pode juntar todos eles. Eles não teremos um conjunto infalível. Como ensina Garrigou Lagrange, milhares de homens idiotas não farão um todo genial. Então, vocês têm que resolver isso daí. Agora, se eu disse, que os bispos em conjunto são infalíveis na Igreja Católica Apostólica Romana, não é porque eles por si mesmos são infalíveis, mas são infalíveis porque estão em comunhão com um sujeito infalível. E quem é esse sujeito infalível? É o Romano Pontífice, o Vigário de Cristo sobre a Terra, ninguém menos que o Papa. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Justamente porque é necessário um só sujeito infalível. Porque é só um que pode ter a palavra final. Se um concílio ecumênico, um verdadeiro concílio ecumênico, reúne, tá, todos os bispos e patriarcas, ou pelo menos boa parte deles, não é esse conjunto que fará
concílio ser infalível. Será o Papa. E ainda que o Papa não esteja presente, ele vai participar do concílio por meio de algum representante, e é ele quem vai dar a palavra final. É ele quem vai decretar: tal coisa é assim, assim, e tal coisa vai ser condenada assim, assim. A partir do momento que um Papa assina os documentos de um concílio ecumênico, já era. Aquilo vai ser o que a igreja ensinar a partir de então. Vejam que depois de Nicéia II, que é o último concílio ecumênico reconhecido pelos cismáticos orientais, houve diversas heresias aqui e acolá, que a igreja teve que combater, que a igreja teve que renovar, sem perder a essência, diversos ensinamentos. Porque nós somos compostos de corpo e alma racional. A história continua correndo. E novos pensamentos, novos erros surgem. E a igreja tem que renovar cada vez mais aquilo que ela sempre ensina. Com outras palavras, com outros termos, com diversos ensinamentos que estão na revelação, digamos assim, esclarecidos, e assim vai. Como os cismáticos orientais lidam com essas coisas? Com a sua teologia completamente engessada. Lembre-se, irmãos, o magistério, ele é vivo no sentido de que ele sempre é contínuo. Ele é a nossa luz, porque novos ensinamentos devem ser esclarecidos para combater o novo erro, para que a verdade se manifeste sob a mesma luz e o mesmo prisma, no entanto, com maior luminosidade. Na Igreja Ortodoxa não tem quem faça isso. Nas seitas ortodoxas não há quem consiga emitir um novo dogma que esclareça o que devemos sentir. E então como é que fica? Vão ficar dependendo de sínodos, onde às vezes há opiniões divergentes, e quem é que vai declarar tal e tal patriarca herege ou tal e tal padre herege? E se uma vez que ele é deposto, um patriarca é excomungado ou deposto ou coisa assim, quem declarará infalivelmente que ele é um excomungado? Pois é. Como é que funciona o magistério nesse caso aí? Com diversos patriarcados que podem ensinar coisas diferentes. E eu coloco aqui, em meu texto, a necessidade de um corpo docente infalível para encerrar a sessão é definitivamente demonstrada assim na Sagrada Escritura com Jesus Cristo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois ensinar todas as nações. Batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinais a observar tudo o que vos prescrevi, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. O apóstolo escreve a Timóteo dizendo que a igreja de Deus vivo é a coluna e o sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3,15. Assim, se a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade, e se Cristo prometeu que estará com os apóstolos todos os dias até o fim do mundo, dizer que a igreja pode mudar os ensinamentos, pois Deus é imutável, os ensinamentos também devem ser, seria dizer que a igreja erra, e dizer que a igreja erra é o mesmo que dizer que Cristo não cumpriu sua promessa.
Eu vou soltar aqui, aí eu coloco aqui. A infalibilidade torna os ensinamentos da igreja absolutamente irreformáveis, de onde pode-se mudar apenas a forma de transmitir os ensinamentos contidos no depósito da fé. Por que podemos mudar o modo de transmitir esses ensinamentos? Justamente porque certos ensinamentos ficam mais esclarecidos, porque as palavras mudam, as palavras podem perder ou ganhar novos significados, etc. e tal. Lembre-se, a linguagem é uma criação humana, e estão falando de uma revelação que foi ensinada por meio de signos criados pelo homem. Tá? E, portanto, quando se fala de magistério vivo, estamos falando de magistério que pode mudar o modo de ensinar de acordo com a circunstância dos tempos. O dogma não muda, tá? A revelação não muda, mas o modo de compreender, com o passar do tempo, o modo de explicar pode mudar, porque nós somos mutáveis. O modo de compreensão são mutáveis. E o modo de expressar uma doutrina, ela muda não por defeito dela, mas por defeito do nosso intelecto, tal como Santo Tomás Aquino ensina. Tá? Vou continuar ainda com o Padre Leonel Franca, que ele diz o seguinte: quando emudecem, gelados pela morte, os lábios do último apóstolo, fechou-se o ciclo das revelações públicas. O período de inspiração estava concluído. Inaugurava-se o período de assistência. Uma vez constituído o depósito divino, Deus confiou à sua igreja. Ela o guardará intacto e inviolável até o fim dos tempos. Nenhuma verdade há de perecer, nenhuma será acrescentada. Objetivamente, pois, não pode haver evolução, não pode haver progresso no dogma. Subjetivamente, porém, nós podemos conhecê-lo com maior profundidade e explicá-lo com maior clareza, desenvolvê-lo em novas conclusões. A palavra divina é de inexaurível fecundidade. Quem ousará supor que uma só geração lhe tenha esgotado todos os tesouros? Os gênios depositam muitas vezes nas suas obras germes de verdades que só um futuro distante verá desabrochar e florir. Será menos rica, menos potente a palavra de Deus? Não há também de florescer e frutificar a semente divina confiada à igreja? Vede com que amor, com que carinho respeitoso ela a cultiva. Vede como a assistência do Espírito que nela reside, as causas mais encontradas concorrem admiravelmente para a expansão lógica das verdades reveladas. São os gênios que, no desfilar dos séculos, sondam com os olhos de águia as profundezas dos ensinamentos divinos. Quantas harmonias são não sentidas, quantos tesouros dantes ignorados, quantas belezas não advertidas, não logrou descobrir a meditação profunda e afetuosa dos doutores, dos santos e dos teólogos. São as mudadas condições dos povos, da vida dos povos. Com o avançar do progresso, novas aspirações se manifestam, acentuam-se novas exigências. Em função das necessidades dos tempos, a Igreja repensa as verdades que lhe foram confiadas, tira das suas riquezas novas soluções, novas luzes, para iluminar o gênero humano em todas as fases de sua existência histórica e social. Portanto, quando você engessa o magistério, quando você engessa as definições dogmáticas, como fazem os orientais, vocês estão limitando o próprio poder de Deus. O Deus que consegue encerrar num único termo diversos significados, diversos sentidos. Vocês estão restringindo a própria onipotência divina. Vocês estão restringindo a luz divina. Vocês estão colocando a candeia debaixo do alqueire. É isso que vocês fazem quando vocês julgam que
Depois de Nicéia II, nenhum dogma mais foi promulgado validamente. Vocês têm ideia da gravidade de uma coisa dessas? Resultado? É o que se vê depois. Mas vamos continuar. São os erros, são as heresias. Descansava os fiéis tranquilos na posse indisputável de sua fé. Surge um espírito temerário, que com a ousadia de suas negações lança perturbação nas almas. A Igreja consulta as fontes divinas da revelação, estuda-as, aprofunda-as, e contra o erro que surge a fórmula. Define em termos precisos a doutrina impugnada. A definição criou o dogma? Não. Defendeu-o contra a dúvida. Protegeu-o na consciência dos fiéis contra os perigos de uma interpretação falsa e equívoca. A definição é o sim eterno da verdade, oposto ao não do erro que nasce. E desde Nicéia II, nenhum dogma é promulgado, segundo os orientais. Como é que vocês vão combater o erro se não há mais concílios ecumênicos liderados por um Papa para combater esses mesmos erros? Mas vamos tratar do seguinte: o corolário fatal da enfermidade da Igreja deixamos largamente demonstrada, derivam um corolário fatal a todas as heresias. Qualquer grupo de almas batizadas que se separa da comunhão dos fiéis rompe com os ensinamentos e tradições antigas. Já está condenado pela própria novidade. A Igreja de Cristo é una como a verdade. O Espírito Santo nela habita com a sua assistência continuada todos os dias até a consumação dos tempos. Impossível assinalar uma época na história em que a esposa do Verbo se tenha desviado da senda real da ortodoxia. As promessas divinas falhariam, Cristo deixaria de ser Deus, e a religião por ele instituída afundaria para sempre no pego imenso das superstições humanas. Continuando, se Cristo é Deus, se Cristo fundou uma igreja, essa é indefectível e imortal como as obras divinas. Mas se a igreja caiu no erro, as portas do inferno prevaleceram contra ela. E Cristo não manteve a sua promessa. Isso é grave. Mas mais para frente, é tão forte a consequência que muitos protestantes, por esse motivo, abjuraram o cristianismo. Que muitos protestantes, se na religião partimos de um princípio sobrenatural, cumpre necessariamente admitir a divindade, comunicando uma revelação ao homem. Deve prover outro sim o modo de impedir que o sentido dessa revelação não seja abandonado às arbitrariedades do juízo subjetivo. Isso no caso protestante. No caso dos ortodoxos, teríamos que admitir que 6, 7, 8, não sei, igrejas estão com a verdade, ainda que de maneira distinta. Agora teve essa ruptura entre Moscou e Constantinopla. Qual das duas estão certas? As duas são assistidas divinamente? Ou a assistente divina só vem quando elas se juntam? Então, se elas não se juntam, elas não são assistidas. Logo, não devemos ouvir em nada. Complicado isso. Mas vamos lá. Esta inconsequência de Cristo não me permite considerá-lo senão um sábio inferior. Isso daí é a citação de Staudlin, tá? Citação de um protestante que apostatou do protestantismo. Esse protestante escreve: considerando de um lado como poderia a igreja haver sido fundada por Jesus Cristo e regada com seu sangue, e de outro, como poderia ela ser fundamentalmente adulterada pelo catolicismo, como estamos vendo, conclui que aquele que estabeleceu não podia ser o Filho de Deus. Faltou-lhe, evidentemente, a providência. E Oxim,
renunciando ao protestantismo, fez-se judeu. Continuando. Nada com efeito, como já vimos, e mais diametralmente oposto aos ensinamentos e promessas do Evangelho, de que a ideia de uma igreja que pode desgarrar de sua própria instituição, pregar o erro e a corrupção. O Espírito da Verdade habitará nela para todo sempre. Prometeu formalmente Cristo. Formalmente mandou-nos o Senhor que obedecêssemos à igreja e em todos os tempos e em todos os lugares. Não nos disse escutar a igreja durante 300 ou 1000 anos, mas ouvia sempre, sem nenhum limite de tempo, sem nenhuma reserva, sem nenhuma restrição. A quem ouve a igreja será quem não ouve a igreja será considerado como pagão ou pecador. Até aqui ficou bem claro, né? Vamos agora falar... Aqui eu falei da infalibilidade mais da igreja e do magistério. Vamos tratar da infalibilidade do Papa. Esse ponto é quente. Porque não estão falando apenas da infalibilidade da igreja. Estão falando da infalibilidade de um homem só. Esse homem que é o sucessor de São Pedro, a quem Jesus Cristo comunicou a infalibilidade, a assistência divina, a chave do reino dos céus, com que pode ligar e desligar. Esse ponto é o que escandaliza tanto ortodoxos como os protestantes. Pois bem, meus amigos, é de se concluir racionalmente que seu magistério é infalível como uma necessidade lógica, teológica. Também, por necessidade lógica, devemos concluir que o seu sujeito é infalível também. Estamos falando ninguém mais, ninguém menos do Romano Pontífice, o Papa. Esse ponto vai escandalizar muita gente, né? Porque estão falando de um homem mortal, infalível. Mas vamos deixar bem claro. Infalível, simpliciter, aquele que tem em si mesmo a causa da própria infalibilidade é somente Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Somente eles. Mas, por meio da assistência divina, essa infalibilidade de origem divina é comunicada ao Romano Pontífice. Leão XIII, na sua encíclica Satis Cognitum, que é de 29 de junho de 1896, ele escreve o seguinte, ele ensina o seguinte: é, portanto, incontestável, depois do que acabamos de dizer, que Jesus Cristo instituiu na Igreja um magistério vivo, não um magistério engessado, autêntico e também perpétuo, investido de sua autoridade, revestido do Espírito da Verdade, confirmado por milagres e desejado, e muito ele ordenou severamente que os ensinamentos doutrinários desse magistério fossem recebidos como seus. Quantas vezes, pois, a palavra daquele magistério declara que esta ou aquela verdade faz parte do conjunto da doutrina divinamente revelada, cada um deve crer com verdade que isso é verdade. Pois, se pudesse ser falso de alguma forma, seguir-se-ia, o que é obviamente absurdo, que o próprio Deus seria o autor do erro dos homens. Na encíclica Sapientiae Christianae, de 10 de janeiro de 1890, Leão XIII também ensina: quanto à determinação dos limites da obediência, não imagine que alguém que basta obedecer à autoridade dos pastores das almas e sobre todos do Pontífice Romano nas matérias de dogma, cuja rejeição pertinaz traz consigo o pecado da heresia. Nem basta ainda dar sincero e firme assentimento àquelas doutrinas que, apesar de não definidas
ainda com o solene julgamento da Igreja, são todavia propostas à nossa fé pelo magistério ordinário e universal, da mesma como divinamente revelados, as quais, por decreto do Concílio Vaticano I, devem ser cridas com fé católica e divina. É necessário também que os cristãos contêm entre os seus deveres o de deixarem regrar e governar pela autoridade e direção dos bispos e principalmente da Sé Apostólica. Efetivamente, das coisas contidas nos divinos oráculos, umas referem-se a Deus e as outras ao mesmo homem, e aos meios necessários para chegar à eterna salvação. Ora, nessas duas ordens das coisas, isto é, quanto ao que se deve crer e o que se deve fazer, compete por direito divino à Igreja e na Igreja ao Romano Pontífice determiná-lo. Eis a razão porque o Pontífice deve ter a autoridade de julgar que coisas contêm a palavra de Deus, e que doutrinas concordem com ela e quais delas desdigam, do mesmo modo determinar o que é bem e o que é mal, o que se deve crer, o que se deve evitar para conseguir a salvação eterna. Se isso não se pudesse fazer, o Papa não seria intérprete infalível da palavra de Deus, nem o guia seguro do homem. É necessário, pois, um Papa, meus amigos, para nos guiar. É necessário um Papa, uma pessoa só, que tenha a palavra final sobre toda e qualquer disputa que acontecer no seio da Igreja, que coloque em risco a salvação das almas. Entenderam por que a necessidade disso tudo? Pois bem, como que nós saberemos o que é verdade ou não se dois patriarcas se contradisserem? Tá? Como? O protestantismo eu nem digo nada. Para mim, o protestantismo é uma carta fora. Tá? Eu sei que eu estou focando bastante na dita ortodoxia, mas é justamente porque ela é mais complicada nesse ponto aí. Agora, mas como tem muitos protestantes também nesse meio, então podemos dialogar com eles também aqui. Dialogar no sentido de que termos uma conversa para que eu persuada de que você, protestante, se você estiver ouvindo, você está no erro, e no erro gravíssimo, indo contra a Sagrada Escritura, sobre a qual você diz ser zeloso, e contra todo e qualquer ensinamento divino. O papado, ele é expressamente colocado na Sagrada Escritura. Tá? Eu sei que muitos aí ficam discutindo a interpretação da passagem de Mateus 16, 18. Mas vamos analisar o seguinte. O que é dito ali? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. No grego, lê-se o seguinte. Si ei Petros kai epitautete Petra, oiko do meso mouten ecclesiam. Então, ali está dizendo claramente que Pedro é a pedra, tá? E em São João, lemos que Cristo muda o nome de Pedro, que a partir do original, no original grego nós temos ali, Si cletese Kefas, será chamado Kefas, que quer dizer pedra. João 1,42. E nós lemos
o seguinte: Dosso sois das cleidas des basileias ton ouranon. Mateus 16, 19. Eu te darei as chaves, ou seja, o poder de ligar e desligar. Lembrando que São Pedro, ele não se tornou Papa aí. Ele se tornou Papa quando ele ouviu de Cristo: apacentai as minhas ovelhas. E lembro também o seguinte: a igreja nasceu de Cristo e a igreja constituiu como seu primeiro chefe Pedro. E o Pedro, ele vai transmitir a sua sucessão para os papas seguintes. Nós vemos o seguinte, tá? Onde na Escritura vemos Pedro com tanto poder assim? Eu enumerei algumas coisas em um texto que eu escrevi muito brevemente, mas está ali. Primeiro, até antes da parte da narração do Atos dos Apóstolos, onde Paulo ganha maior protagonismo, vemos que Pedro liderou sempre todos os outros apóstolos. Após o Pentecostes, diz a Escritura que Pedro pôs-se de pé em companhia dos 11. Atos 2, 14. Porque justamente a quem Cristo deu a chave foi destacado dos outros e ainda o primeiro a pregar. A primeira pregação foi de Pedro. Segundo, Pedro excomunga Simão Mago, dizendo que ele não teria mais parte do ministério. Atos 8, 20 e 23. Terceiro, foi Pedro quem desmascarou Ananias e Safira. Atos 5, 1, 10. Quarto, Pedro claramente liderou o Concílio de Jerusalém quando disse: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Atos 15, 7. Quinto, Cristo encarregou Pedro de confirmar na fé os seus irmãos, dizendo: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que sua fé não desfaleça. E tu, por sua vez, confirma teus irmãos. Lucas 22, 31, 32. Sexto, o apóstolo João correu com Pedro até o sepulcro, e sendo o primeiro mais jovem, chegou antes, mas não entrou, esperou que Pedro chegasse, e esse entrasse, mostrando aqui um claro respeito hierárquico, porque Pedro estava acima de João. João 23, 6. Sétimo, Cristo confirmou Pedro 3 vezes para que como aquele que apacentaria as ovelhas e os cordeiros. João 21, 15 e 17. Oitavo, Cristo subiu na barca de Pedro para ensinar ao povo. Aqui lê-se que é na barca de Pedro em que se encontra a doutrina de Cristo. É da barca de Pedro que a doutrina de Cristo é proferida. Será que vocês não veem aqui o paralelo com a Arca de Noé? Assim como quem estava fora da Arca de Noé não se salvou, quem fica fora da barca de Pedro não se salva também. Então, meus irmãos protestantes e cismáticos, tá? Entrem na barca de Pedro. E há aqueles ainda, tá? Que negam a devoção à Virgem Maria. É bom lembrar que a Virgem Santíssima, inspirada pelos Espíritos Santos, em Lucas 1,48 disse: Me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. É simples isso, né? Mas não foi apenas isso. Nosso Senhor Jesus Cristo também disse a João:
Eis a tua mãe, referindo-se a Pedro. Só que tem protestante idiota, não vou dizer que são todos, mas tem gente desonesta, tem gente cretina, tem patifes, que dizem que Cristo disse particularmente a João e ninguém mais. Meus amigos, por favor, né? A palavra da Sagrada Escritura é a palavra de Deus. Quem em sã consciência acha que algum versículo ali é supérfluo a ponto de descartar dessa maneira? Ah, Jesus disse isso só a João, mas ninguém. Então é só para ele, não é para ninguém mais. Por acaso, vocês não entendem porque João ele nunca se nomeia em seu evangelho? Ele só diz aquele discípulo a quem ama. Por quê? Porque a palavra que Cristo dirigiu a ele, dirigiu a nós também. Eis aí a tua mãe. Não é só para João, não. É para todos nós. Todos nós. Ou será que temos ali um versículo que na verdade é supérfluo na prática? Se é só para ele, então para que serve aquele versículo? Serve para nada? Ah, é só para ele. Podemos deixar de lado. Quem acha que é isso é desonesto, tá? É desonesto. É servo do diabo, tá? Quem acha que esse versículo é tão supérfluo a tal ponto é servo do demônio. Tudo bem? É uma heresia acreditar que na Sagrada Escritura há versículos supérfluos. Se um versículo se dirige apenas a alguém particular e ninguém mais, ou se aquele versículo não tem mais nenhum outro significado místico, ou qualquer outra coisa assim, meus amigos, vocês estão sendo heréticos, tá? Heréticos. Aprendam isso. Aquilo ali é a palavra de Deus, tá? É impossível que um versículo como esse, na hora da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente, tenha uma natureza tão supérflua como uma pessoa que é capaz de dizer uma coisa dessa diz. É impossível. Mas vamos continuar. A infalibilidade do Papa é uma necessidade também, por razões já expostas. Mas eu vou usar as palavras colocadas pelo padre Leonel Franca. A igreja, já o demonstramos, é infalível. A igreja católica apostólica romana, tá? A sua seita falível. Ao lado do patrimônio da verdade revelada, que se deve transmitir inviolável às gerações humanas, Deus constituiu-a sentinela vigilante e incorruptível. Os impérios sucedem-se nas inevitáveis vicissitudes da história. E as teorias nascem, vicejam e caducam. Os sistemas filosóficos entrechocam-se no embate das contradições. Aos destroços do naufrágio de todas as instituições humanas, sobrenada vitoriosa a verdade divina infalivelmente guardada pela esposa imaculada de Cristo. Onde, porém, reside essa infelicidade? Qual o seu órgão autêntico? A razão iluminada pela fé responde passivamente em toda igreja que recebe e crê as verdades que lhes são propostas ativamente no seu chefe, no pastor supremo, no pontífice romano, sucessor daquele a quem Cristo confiou a missão de confirmar os seus irmãos na fé. Lembre-se do que Cristo disse. Está lá em Lucas 22, 31, 32. Pois bem, assim, palpita em todo o corpo a vida, mas é a alma quem lhe infunde e conserva. Assim vibro na terra
a luz e o calor, mas é o sol quem lhes irradia em ondas vivificantes. O Papa é, pois, infalível. Poucos dogmas católicos foram, como estes, falseados, deturpados, malsinados pela crítica míope e malévola de incrédulos, liberais e protestantes. Quando, em 1870, o Concílio Vaticano definiu a enfermidade pontifícia, todos esses inimigos da Igreja mancomunaram os seus esforços numa vasta conjuração de intrigas, calúnias e insultos soezes. Literatos e políticos, folhetinistas e jornalistas de todos os matizes improvisaram-se em teólogos e ante o público dos dois mundos, com a competência de que era de esperar, discutiram, impugnaram e ridicularizaram o dogma católico. A enxurrada passou e as folhas clarearam com o tempo. Dissiparam-se as névoas adensadas pela ignorância ou pela má-fé, e a verdade reluziu em todo o brilho de seu natural esplendor. Os católicos estreitaram os vínculos da unidade na submissão obsequiosa ao Pai comum. Os ímpios viram, pouco a pouco, despontados todos os dardos que o sofisma e o ódio haviam afiado no ardor de uma luta cega e apaixonada. Essa definição realmente causou um fuzuê, né? Mas o que esperar desses soberbos? Mas é o seguinte, meus amigos. Primeiramente, não preciso dizer aqui que o Papa é infalível em matéria de fé e moral. Tá? Ponto. Creio que você, protestante, e você, ortodoxo, deve saber disso também. Se você tiver uma mínima honestidade intelectual, se você tiver também a capacidade de ligar Lé com Cré. Mas, vamos lá. Aqui diz o seguinte. Resumamos. O exercício da infalibilidade pontifícia está essencialmente condicionado por essas duas cláusulas. O Papa deve definir ex cátedra no sentido que largamente deixamos explicado ao longo do livro, né? Segundo, o objeto da definição deve ser uma doutrina relativa à fé e aos costumes. À vista dessa simples posição do dogma católico autêntico, caem por terra quase todas as dificuldades do senhor Carlos Pereira, o autor que o padre Leonel Franca busca refutar. Mas veja bem, há muitas passagens aqui explicando como que essa doutrina foi ensinada ao longo da história. Há diversos testemunhos. Por exemplo, Santo Irineu, ele coloca o seguinte, citação do padre Leonel Franca. Já conhecemos o célebre texto de Santo Irineu que, refutando os hereges de seu tempo, afirma declaradamente: com a Igreja Romana, por sua primazia, devem concordar todas as igrejas, isto é, os fiéis de todo o mundo, porque nela se conserva intacta a tradição apostólica. O Santo Mártir não enuncia simplesmente um fato, formula um direito, necesse est. Cumpre, importa, é necessário que todas as igrejas concordem com a romana. Não se poderia asserir menos inequivocamente a infalibilidade da sé apostólica. Se Roma pode desgarrar da ortodoxia, pode errar na fé, como explicar o dever de todas as igrejas de concordarem com ela? E isso já no século III, creio, entre segundo e terceiro. Para São Cipriano,
O erro na fé não pode contaminar os romanos. São Cipriano também. São Jerônimo escreve ao Papa São Damaso: julguei meu dever consultar a cátedra de Pedro. Vós só conservais incorrupta a herança dos nossos pais. Decidi e não hesitarei em afirmar 3 hipóstases. São Jerônimo, o tradutor da Vulgata. Mas claro que o destaque aqui é Santo Agostinho. Magnífico é o testemunho de Santo Agostinho. Havia anos que as doutrinas de Pelágio semeavam a discórdia na igreja. Em 416, os 2 concílios de Milévio e Cartago dirigiram-se ao Papa a fim de que anatematizasse o heresiarca. As epístolas sinodais, 5 bispos, entre eles Santo Agostinho, ajuntaram uma carta de caráter privado. Ao responder, congratula-se Inocêncio com os pastores pelo zelo de preservar a pureza da fé e pela diligência em levar ao conhecimento de Roma um negócio cuja decisão, segundo o antigo costume, dependia da sé apostólica. O documento pontifício emprega os termos referre relatio, que são de estilo oficial e, segundo os usos vigentes na chancelaria do Império, indicam o relatório feito à autoridade competente. Ao teor das expressões do Papa, cônscio de sua missão, corresponde à atitude de Agostinho. Apenas recebia a resposta, o bispo de Epona anuncia aos seus fiéis a sentença final nesses termos. Sobre essa causa foram enviados 2 concílios à sé apostólica. Chegou-nos a resposta: está terminada a causa. Oxalá acabe também o erro. Causa finista est, utine aliquando finiato et terror. Mais tarde, voltando ao mesmo assunto, insiste na infalibilidade da decisão pontifícia. Já não é possível duvidar neste ponto. De ac re literes beati memori papi innocenti dubitatio totas sublatas esse. É claro, a sentença de Roma decide em última instância as causas sobre fé. Roma falou, cessam todas as dúvidas. E nenhum católico até 1870 sabia ao certo onde residia a suprema autoridade. Em meados do século V, escreve São Leão ao Concílio Geral de Calcedônia: não se trata de discutir, mas de crer. A minha epístola a Flaviano, de feliz memória, já decidiu clara e completamente tudo o que é de fé acerca do mistério da encarnação. E os 600 bispos, quase todos orientais, olha bem, quase todos orientais, presentes ao concílio, a prorromperem numa aclamação unânime: assim o cremos, os ortodoxos, assim o cremos. Anátema a quem não crê. Pedro falou pelos lábios de Leão. Pedro vive sempre na sua sede. E a infiabilidade é coisa completamente ignorada dos concílios. Claro que essas frases colocadas, né? Nenhum católico até 1870 sabia ao certo onde residia a sua autoridade. E a infalibilidade é coisa completamente ignorada dos concílios. São palavras do Carlos Pereira, refutado. Antes de Leão, Inocêncio I envia os legados ao Concílio Geral de Éfeso para condenar Nestório. Olhe bem, eu vi algum comentário aí falando sobre Nestório. Dá-lhes as instruções e termina. Se as opiniões estiverem divididas, lembrai-vos que lá estáis para não discutir, mas para julgar. O Papa estava lá para decidir e não para julgar. E o concílio obedece sem hesitar às decisões do Papa, obrigados em força da epístola do nosso Padre Celestino. Pronunciamos a lúgubre sentença contra Nestório. Santo Agatão, sexto concílio ecumênico, a terceira de Constantinopla, abre aspas. Nunca a Igreja Apostólica de Roma se afastou da verdade.
toda a Igreja Católica, todos os concílios ecumênicos, abraçaram sempre sua doutrina como a do Príncipe dos Apóstolos. E o Concílio de Constantinopla responde ao Papa que acolheu a sua epístola como documento divinamente escrito por São Pedro. E os antigos concílios ignoravam completamente a fiabilidade. Outra afirmação coletiva de grande peso temos na fórmula de Hormidas. Depois do cisma de Acácio, este Papa impôs aos bispos a subscrição de uma fórmula de fé como penhor de sua ortodoxia. Nesse documento, entre outras verdades, se afirma que, em virtude da promessa Salvador, abre aspas, tu és Petrus, na sé apostólica sempre se conserva imaculada a fé católica. Quem a segue em tudo é ortodoxo. Quem dela se aparta fica ipso facto, separado da comunhão da Igreja Universal. Fecha aspas. Esta fórmula, considerada com arras de ortodoxia, foi assinada por 2.500 bispos do Oriente, pelo imperador Justiniano e pelos patriarcas de Constantinopla, Epifânio, João e Mena, e finalmente por todos os padres gregos e latinos, reunidos no 8º Concílio Ecumênico, o 4º de Constantinopla, que é plebiscito grandioso em favor da infalibilidade do Papa. E nenhum católico até 1870 sabia ao certo onde residia a suprema autoridade. Mas cumpre limitarmos-nos se temos ainda a definição dogmática do Concílio Ecumênico de Lyon, 1264. A Santa Igreja possui pleno e soberano primado sobre toda a Igreja Católica, e como essa Igreja sobre todas as outras, é obrigada a defender a verdade da fé. Assim, quando sobre a fé se levantam quaisquer questões, é por sua sentença que se deve definir. Os gregos e os latinos subscreveram essa fórmula de fé. E como porta-voz de toda a escola, ouça-se Santo Tomás de Aquino. A autoridade do Sumo Pontífice pertence determinar, em última instância, finilater determinare, as coisas da fé, a fim de que sejam por todos cridos como fé inalterável. Pois é, meus amigos, eu poderia ir mais longe ainda, mas sem a autoridade romano pontífice não há unidade de doutrina, como não há unidade de doutrina nem entre os cismáticos, tá? Já que não há nenhum dogma definido depois de Nicéia II, nem muito menos com relação aos protestantes. Então, apenas a Santa Igreja Católica Apostólica Romana é que pode guardar a verdadeira fé em nosso Senhor Jesus Cristo, porque é ela quem carrega a assistência do Espírito Santo. É somente ela que tem o papado para dar a última palavra em questão de fé e moral, e sempre foi assim desde sua fundação. Então, não deixemos enganar por orientais, não deixemos enganar por protestantes. Fiquemos na fé conservada de sempre. Por hoje é só. Considere ser membro do canal. Me sigam nas redes sociais. Fique com Deus e até um próximo vídeo.